Na aula passada a gente falou sobre o habeas data, eu acho que a gente tentou e conseguiu exaurir todo o conteúdo do habeas data, a gente analisou questões, viu jurisprudência, falou sobre os principais conceitos, objeto, que é um direito, que é um remédio constitucional que se presta a salvaguardar o direito à informação, à privacidade. Também conversamos sobre o direito à informação, o que é que ele significava nos tempos atuais. Enfim, eu acho que a gente conseguiu abordar bem o assunto. E o remédio de hoje que a gente vai estudar é o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele não é um remédio constitucional tão conhecido, ele não é tão falado, mas o objeto dele é extremamente importante, ele está a cargo aí de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, para salvaguardar, para fazer exercer um direito seu que está sendo inviabilizado. Então, é um remédio constitucional que é inaugurado no ordenamento constitucional com a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 71. E aí a gente começa a investigar, a analisar do que se trata, como é que ele é impetrado, e aí o STF ele tem que fazer uma jurisprudência para passar a entender como é que funciona esse remédio constitucional. Porque ele adentra no nosso ordenamento jurídico, mas a gente não tinha costume de utilizar ele, porque ele não existia no nosso ordenamento, e a gente também não tinha uma lei que regulasse ele minuciosamente, a gente só tinha aquele dispositivo lá na Constituição, e essa tarefa ficou a cargo da doutrina e foi construída ao longo dos anos por meio da jurisprudência do STF. A jurisprudência do STF já caminhou ora para um lado, ora para outro, modificou seus entendimentos. Eu falo seus, porque cada ministro tem um entendimento, né? Então, o STF modificou seus entendimentos ao longo dos tempos. E aí a gente vai analisar algumas perspectivas nesse sentido, tá? Então, a gente começa a estudar esse mandado de injunção. Eu vou passar aqui o slide para a gente começar a ter uma noção. Pessoal, o mandado de injunção, como eu falei para vocês, ele vem e ele adentra na nossa doutrina constitucional por força do artigo 5º, inciso 71. E ele vem falar o seguinte, que é um remédio constitucional adequado para se sanar uma omissão total ou parcial de norma regulamentadora, tá? Cuja omissão esteja inviabilizando o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas atinentes à soberania, cidadania e nacionalidade. Então, eu vou construir aqui, vou completar esse slide com vocês, e aí assim que eu fizer as alterações, eu mando para vocês, mas eu acho interessante para a gente ir construindo o raciocínio junto. Então, se a gente puder falar um conceito bom sobre o mandado de injunção, a gente fala o seguinte. Então, a ideia, pessoal, desse remédio constitucional é essa aqui. Trata-se de um remédio constitucional cujo objetivo é sanar a omissão total ou parcial de norma regulamentadora, e omissão essa que esteja inviabilizando o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas atinentes à soberania, cidadania e nacionalidade. A gente vai entender um pouquinho melhor já já, mas é um remédio constitucional que ele está numa perspectiva de um contexto de um constitucionalismo contemporâneo, uma perspectiva de efetiva concretização das normas constitucionais. A gente já estudou ao longo do tempo que no início do semestre, na verdade, que a gente tinha um constitucionalismo muito pautado em disciplinar direitos fundamentais, em dispor sobre direitos fundamentais,
mas não tinha uma noção de que a Constituição tinha força de lei, que ela deveria ser aplicada tanto nas relações públicas como nas relações privadas, no direito público, no direito privado. A Constituição ela se via muito mais como uma carta constitucional, né, de convite aos governantes. Então, ela era uma depositária de direitos fundamentais, de normas que versavam sobre os elementos essenciais do Estado, mas ela não trazia efetivos elementos concretizadores da sua eficácia. Então, a gente tinha muito mais uma carta de intenções do que uma norma dotada realmente de força coercitiva, uma norma dotada de concretização. Então, a gente adentra com a Constituição de 88 e o Constituinte de 88 ele foi muito preocupado em não apenas trabalhar com uma Constituição efetiva, com uma Constituição dotada de muitos direitos fundamentais, uma Constituição preocupada, inclusive, com direitos de terceira dimensão, direitos relativos à coletividade, direitos que não diziam mais respeito a uma pessoa só, mas como ao ser humano de um modo geral. Foi uma Constituição bastante preocupada nesse sentido, mas muito mais do que isso, é uma Constituição pautada ou preocupada em, de fato, concretizar e efetivar esses direitos que ela estava preconizando. Então, a gente se depara com alguns mecanismos de proteção e de concretização, e um deles, muito importante, é o mandado de injunção. Por que eu falo que é muito importante? Porque ele está ao nosso alcance. Qualquer cidadão, eu, vocês, podem impetrar um mandado de injunção, tá certo? E aí ele faz parte desse controle, caso concreto, de constitucionalidade, porque é a pessoa diretamente procurando o judiciário para viabilizar algum direito fundamental seu. A gente vai entender um pouco mais para frente, mas a ideia aqui é justamente essa, de concretizar a efetividade dos direitos, sobretudo os direitos fundamentais. Por isso que eu coloquei essa observação aqui, de que o mandado de injunção ele representa essa tendência do constitucionalismo contemporâneo de ênfase na normatividade ou na força normativa da Constituição. E aí eu já falei para vocês também que ele é inserido na Constituição de 88, né, no artigo 5º, inciso 71. Vamos prosseguir. Como eu disse para vocês, ele está lá no artigo 5º, inciso 71. Ele adentra no ordenamento lá na década de 80, no ano de 1988, com a seguinte redação: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Está bem parecido com o que eu escrevi ali atrás, né? Agora, como eu disse para vocês, em 88, esse remédio constitucional ele é inaugurado e a gente fica longos anos, quase 2 décadas, 18 anos, sem uma regulação própria, sem uma regulação específica. A gente ficou muito a cargo da doutrina e da jurisprudência, sobretudo do STF. E aí, em 2016, a gente se depara com a lei, que é a lei do mandado de injunção, que disciplina esse remédio constitucional, vai lá disciplinar de forma minuciosa as regras procedimentais, o prazo que o impetrado tem para se manifestar, os efeitos dessa decisão, enfim, vai lá dizer as regras procedimentais desse remédio. E no artigo 2º, ele diz qual é o objeto desse remédio constitucional, quando é que é cabível esse remédio constitucional. Então, ele fala praticamente a mesma coisa do que está dito na Constituição com relação ao cabimento, apenas ele deixa mais claro que essa omissão pode ser uma omissão parcial, não precisa ser só uma omissão total, pode ser uma omissão parcial. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala omissão total da norma, é a inexistência da norma. Então, é quando você não tem a norma regulamentadora. Mas uma omissão parcial é uma omissão em que você pode até ter a norma, mas ela não se presta a regular completamente aquele direito. Ela só atinge uma determinada categoria A, mas não atinge a categoria B. Então, você pode até ter a norma, mas você ainda assim está tendo o seu direito inviabilizado, porque essa norma está suprindo apenas parcialmente. Tá? Então, o artigo 2º da Lei 13.300, ele fala o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial, isso aqui, ó, eu vou deixar frisado aqui para vocês não esquecerem, sempre que a falta total ou parcial da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? Então, esse é o conceito mais atual, que foi justamente o que eu coloquei aqui, sanar a omissão
total ou parcial de norma regulamentadora, certo? Pessoal, o objeto é esse. Até agora, alguma dúvida? Estão entendendo direitinho? Ok. Certo. Vamos prosseguir. E aí, pessoal? A gente se depara o seguinte. Eu falando aqui do objeto, eu já deixo claro dois requisitos para a impetração do mandado de injunção. Você, enquanto impetrante, você precisa necessariamente e cumulativamente, certo? Então, são dois requisitos que precisam estar presentes, não é um ou outro, é um e o outro, para a impetração do mandado de injunção. Então, quais são esses dois requisitos, pessoal? O primeiro deles, é preciso que haja uma norma constitucional de eficácia limitada, prescrevendo ou... Professor, Oi, passa para o próximo slide, o quê? o 4, para passar para o 4, Eu porque vou aqui está passar. aparecendo. Eu vou passar. Pronto, esse slide que o senhor passou aí, que ele está completo, para a gente está em branco, O que está certo? em A gente vai branco? acompanhar agora, né? O que está em branco? Os requisitos, Ah, mas não tem problema não. Eu preencho. certo? Eu vou mandar esse slide depois da aula. Ah, tá ok, tá ok. Tá bom. Então, a gente tem basicamente dois requisitos. Por que eu não passei, Thaís? Só para te explicar. Às vezes é uma estratégia de didática mesmo, não é esquecimento, não. É para vocês não lerem o slide na hora e prestar atenção no que eu estou falando. Aí depois eu passo para a gente fixar, tá certo? Não é esquecimento, não. Ah, beleza. Não, eu pensei que tinha sido só problema na formatação mesmo que tinha apagado. Obrigada, professor. Nada? Valeu. Então, de propósito mesmo, eu não quero passar, porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, e aí depois a gente fixa lendo o slide. Então, pessoal, quando eu estava falando para vocês, a gente tem dois requisitos, isso aqui é um dos temas mais importantes que a gente tem que aprender a mandar de junção, e é super fácil, tá? Quais são esses requisitos? O primeiro deles é a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada, prevendo direitos ou liberdades constitucionais ou prerrogativas atinentes à soberania, cidadania e nacionalidade. Então, resumindo, você precisa, de um lado, ter uma norma constitucional de eficácia limitada, que preveja algum direito seu, e do outro lado, se aqui você tem que ter uma norma constitucional de eficácia limitada, aqui você tem que ter uma ausência de norma regulamentadora que não está regulando essa norma de eficácia limitada, e essa ausência de norma regulamentadora está inviabilizando o exercício de um direito seu. Então preste atenção. Eu tenho dois requisitos aqui. Esse aqui é a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada que preveja um direito seu, que você possa exercer. Certo? Aqui tem uma existência de uma norma constitucional de eficácia limitada. O que a gente conhece como, por exemplo, a norma programática, que depende da implementação por parte do legislador. E aqui você tem a ausência da norma regulamentadora. Então, a gente não tem uma norma que regule essa norma aqui. Essa ausência de norma regulamentadora está inviabilizando o exercício de um direito seu. Esses são os dois requisitos que estão aqui nesse slide seguinte. Então, fixem bem. Quais são os requisitos? Existência de norma constitucional de eficácia limitada, prevendo direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à soberania, cidadania e nacionalidade. Então, você tem que achar na Constituição alguma norma programática, alguma norma de eficácia limitada que discipline, que prescreva, que coloque lá esse direito a seu favor. Mas, por outro lado, você não tem como exercer esse direito, porque esse direito dependia de uma norma regulamentadora. E aí você está aqui diante da ausência, que seja parcial ou total, de uma norma regulamentadora. E essa ausência está inviabilizando o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à soberania, cidadania e nacionalidade. Entendemos, pessoal, os requisitos? Sim, sim. Aí vamos prosseguindo. Aí, para vocês verem como isso aqui é importante, eu trouxe jurisprudência para vocês. Então, eu peguei esse julgado aqui de 2019, de relatoria do ministro Marco Aurélio do STF, que diz o seguinte: mandado de injunção, existência de norma regulamentadora.
Se tem norma regulamentadora, é inviável o cabimento de mandado de junção, que pressupõe a ausência de norma regulamentadora, porque o mandado de junção pressupõe a existência de norma regulamentadora. Aí, o que é que ele diz no julgado? O cabimento do mandado de junção pressupõe sempre a ausência de norma regulamentadora. O entendimento contrário importaria em violação do princípio da separação dos poderes estampado no artigo 2º da Constituição Federal. O que é que ele quer dizer aqui? Que o que é que acontece às vezes? Que pode acontecer, na verdade. Você tem uma norma constitucional de eficácia limitada e ela foi, de fato, regulamentada por outra norma regulamentadora e você acha que essa norma regulamentadora ela não lhe é conveniente, ela não disciplinou o direito de forma que fosse positivo para você. E aí você impetra o mandado de injunção dizendo que há uma ausência de norma regulamentadora que traga aquele benefício específico que eu quero. Não cabe, pessoal. Não importa se o que a norma regulamentadora traz algo positivo ou negativo para a gente, se ela traz um resultado esperado ou não esperado. Se tiver norma regulamentadora disciplinando aquele direito, ainda que seja para não lhe conferir um determinado direito, você não pode impetrar mandado de injunção. Se tiver norma regulamentadora, não cabe, certo? Então, o que ele deixou aqui muito claro e aí vocês lembrem que um dos requisitos aqui é a ausência de norma regulamentadora. Se ali naquele exemplo tinha norma regulamentadora, não cabe mandado de injunção, certo? E aí eu trouxe outro exemplo aqui, até mais interessante, que foi um exemplo que aconteceu agora, 24/3/2020, um julgado super recente do STF, de relatoria da ministra Rosa Weber. E ela aqui, pessoal, ela está analisando outro fundamento. Aqui ela diz o seguinte: agravo interno e mandado de injunção. Agravo interno, pessoal, só para adiantar, é um recurso que você interpõe quando o seu mandado de injunção ele é indeferido. Tá? Então você pode, pelo relator, né, uma decisão monocrática. E aí você pode interpor um agravo interno para que toda a turma correspondente lá do STF possa julgá-lo. Então, agravo interno e mandado de injunção. Porte de arma de fogo por profissional da advocacia. Ausência de dever constitucional de legislar sobre o tema que determina o insucesso da impetração. Aí vamos ver o que é que disse o fundamento aqui dessa emenda. A míngua de direito vinculado em norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, não existindo norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação e mandado de injunção. O que é colmatação, pessoal? Não sei se todo mundo lembra, mas colmatação é um exercício de preencher lacunas. É quando você tem, por exemplo, uma situação que não tem lei que trate do tema, você precisa se utilizar de outras fontes do direito, como analogia, costumes, princípios gerais do direito, você vai colmatar a norma, você vai preencher a falta dessa norma. Então, o que é que a ministra Rosa Weber quer dizer aqui? Que, não havendo norma regulamentadora, norma de eficácia limitada, que preveja o direito desse advogado de ter porte de arma, não tem como ter sucesso a impetração do mandado de injunção dele. Tá? Qual é a história desse julgado aqui? Esse advogado, ele alega que na Constituição tem dois dispositivos, tem dois artigos na Constituição que dizem que o advogado é indispensável à justiça e que ele alega também que não há, que há isonomia entre advogado, promotor e juiz. E que por não ter diferença entre advogado, promotor e juiz, a Constituição estava dizendo de outra forma que ele poderia ter direito ao porte da arma de fogo. Só que o legislador não criou essa lei prevendo esse direito ao porte da arma de fogo, precisava do mandado de injunção para ter esse direito que estava sendo viabilizado. Essa foi a narrativa criada por esse advogado. Então, recapitulando, ele alega que havia uma norma na Constituição, dispositivos da Constituição que diziam que o advogado era indispensável à justiça, que dizia que não haveria diferença entre advogado, promotor e magistrado, enfim. E aí ele alega que, com base nisso, e também com base na ausência de uma norma regulamentadora disciplinando o seu porte de arma de fogo, ele teria que impetrar mandado de injunção. Aí vamos ver o que a ministra, agora há pouco, Rosa Weber, falou sobre o tema. O agravante insiste na tese de que há direito constitucionalmente assegurado ao porte de arma
por profissionais da advocacia. Nesse contexto, alega que, embora seja advogado da OAB São Paulo, inscrito na subseção de Paulínia, está, em virtude de lacuna regulamentadora desse alegado direito, impossibilitado de portar armas de fogo. Então, o advogado, ele até, na prática, na forma, na verdade, ele até estava correto. Então, na intenção, ele estava correto, que era demonstrar, de um lado, a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada e, de outro, alegar uma falta de norma regulamentadora, falta essa que estava inviabilizando aqui, impossibilitando de portar arma de fogo. É justamente aquele inviabilizar o exercício do direito. O advogado argumenta que o reconhecimento do direito de porte de arma de fogo por profissionais da advocacia constitui desdobramento lógico da isonomia de tratamento que deve existir entre advogados e magistrados e membros do Ministério Público. Volta a invocar, em abono de sua compreensão, os artigos 5º, inciso 13 e artigo 133 da Constituição Federal, além dos demais dispositivos. Aqui está falando do Estatuto da Advocacia, da OAB, aqui a Lei Orgânica da Magistratura e aqui a Lei Orgânica do Ministério Público. Então, ele alega que a falta de norma regulamentadora estava inviabilizando o exercício do seu direito de portar arma de fogo. A ministra Rosa Weber, ela diz o seguinte: como enfatizei na decisão unipessoal agravada, lembra que eu falei para vocês que o relator, quando ele verificar, isso é o artigo 6º da lei, quando o relator identificar que o agravo de instrumento, que o mandado de injunção é manifestamente descabido, não preenche os requisitos, ele deve desprover de plano, ele deve indeferir de plano esse mandado de injunção. E contra essa decisão ele pode agravar. Então, nesse caso aqui, ele agravou. Como enfatizei na decisão unipessoal agravada, esse remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, tem como pressuposto a existência da omissão legislativa que inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. No caso concreto, o impetrante não indicou dever vinculado em norma constitucional de eficácia limitada, suscetível de demonstrar a existência de direito subjetivo, cujo exercício estivesse sendo inviabilizado por falta de norma regulamentadora. Então, o que ela quis dizer aqui, de forma simples, é que o agravante, que o impetrante do mandado de injunção não demonstrou a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada que indicasse esse direito dele ao porte da arma de fogo. Então, ela transcreve aqueles artigos que ele utilizou para fundamentar essa existência de norma constitucional e que, de fato, não tem nada a ver com a matéria. Porque é o que diz esse dispositivo? Artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais a que a lei estabelecer. Tá? Então, esse dispositivo aqui não tem nada a ver com o porte da arma de fogo. Esse dispositivo diz aqui que cada pessoa ela tem a liberdade para exercer a profissão que quiser e vai depender aí das qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, a lei estabelece que o advogado precisa se submeter à prova da OAB. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações do exercício da profissão nos limites da lei. Pessoal, aí eu faço essa pergunta para vocês. Vocês acham que, com base nesses dois dispositivos, a Constituição, ainda que de forma indireta, quis dizer que o advogado teria direito ao porte da arma de fogo? Vocês conseguem extrair essa interpretação desses dois dispositivos? Não. Mais alguém consegue? Não. Então é isso, pessoal. Realmente não tinha cabimento nenhum. Esse argumento dele, ele forçou bastante a barra para tentar conseguir sucesso no seu mandado de injunção, mas de fato... Até porque, professor, a manifestação do exercício da profissão é em relação à lei e não em relação a uma arma. Ele não é um cangaceiro, nem tampouco um policial para estar andando com arma por aí. Veja, e assim, aqui, eu acho que assim, quando a gente estuda hermenêutica, eu acho que eu já até comentei com vocês, é uma ciência que ela nos fornece os elementos para se chegar às interpretações possíveis, mas ela também fornece os elementos para a gente não chegar às interpretações impossíveis.
Ele chegou aqui numa interpretação impossível, porque em momento algum o inciso 13 do artigo 5º, nem o artigo 133, não tem nada a ver com o direito de portar arma de fogo. Tá? Então, se aqui dissesse que o médico é indispensável à saúde, você também poderia dizer que, por conta disso, pode ter uma arma de fogo? Não tem nada a ver. Tá? Aqui, o inciso 13, ele está falando aqui da liberdade do exercício profissional, ou seja, de cada cidadão ter a liberdade, o livre-arbítrio, a boa vontade de exercer a profissão que quiser, desde que, independente, em alguns casos, tenha as certificações necessárias que a lei que rege sua categoria exija. Então, o médico vai precisar ter graduação, enfim, passar pela residência ou não, enfim. O advogado ele precisa necessariamente passar pela prova do OAB. Então, cada profissão vai ter a sua especificidade, que a lei estabelecer. Isso, em hipótese alguma, se relaciona com o direito ao portar arma de fogo. Ainda que você defenda o portar arma de fogo, mas não é por via do mandado de injunção, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado que a gente, às vezes, tem, enquanto jurista, a gente tem que separar o joio do trigo. Não é porque a gente concorda com aquele resultado jurídico final que a gente pode se utilizar de qualquer meio para chegar nele. Então, a gente tem que respeitar os procedimentos. Existem liturgias que devem ser respeitadas. Tá? Não era por mandado de injunção que ele poderia ter direito ao porte da arma de fogo. Ele poderia tentar uma lei no Congresso Nacional que especificasse melhor esse direito. Fazer lobby com os congressistas, enfim, por outros meios. Por mandado de injunção, não. Mesma coisa eu considero, eu acho que eu já comentei com vocês também, mas eu acho que esse exemplo ele é muito bom, por isso que eu bato nessa tecla. Por isso que eu considero também que o julgamento da prisão após segunda instância que a gente teve, acho que foi ano passado, não era por meio de ADO, por ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Porque uma ADC, ela se presta para por fim a uma dúvida sobre a constitucionalidade ou não de um dispositivo infraconstitucional face à norma constitucional. E naquele exemplo lá, era óbvio que o artigo do CPP, do Código de Processo Penal, era constitucional em face da Constituição. Depois eu explico mais esse assunto para vocês. Mas a gente tem que ter muito cuidado, não é porque a gente é a favor de um determinado resultado jurídico que a gente pode se utilizar de qualquer meio. Não, os procedimentos, a norma procedimental, a norma processual e as liturgias dos casos devem ser respeitados. Tá? Então, aqui, de fato, a ministra Rosa Weber agora, faz menos de um mês esse julgado. Na verdade, esse julgado tem 2 semanas. Ele é extremamente quente, né? Saiu do forno agora. Então, esse julgado ele é muito didático, que ele diz que qual é o requisito necessário para a impleentação do mandado de injunção. Aí ela complementa aqui, ela faz a sua conclusão dizendo o seguinte: da leitura dos mencionados preceitos constitucionais, esses aqui, né, que eu grifei, não se extrai, torna a enfatizar a existência de direito assegurado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, vale dizer, de porte de arma de fogo por parte de profissional da advocacia. Por consectário lógico, ou seja, como conclusão lógica, tampouco há de falar em inércia regulamentadora passível de colmatação em sede de mandado de injunção. O que ela quis dizer aqui é: se não há norma constitucional de eficácia limitada prevendo a possibilidade do porte de arma profissional de advocacia, obviamente não há qualquer mora, qualquer desídia por parte do legislador. O legislador não tinha obrigação nenhuma de editar uma norma que regulamentasse o porte de arma do profissional de advocacia simplesmente porque a Constituição não previa isso. E se a gente não tem uma norma constitucional de eficácia limitada, e se a gente não tem a mora do legislador, a ausência de norma regulamentadora, não há que se falar em mandado de injunção. Tranquilo aqui, pessoal? A gente entendeu direitinho esse julgado, entendeu os requisitos? Sim, certinho. Certo. Vamos prosseguir aqui. E aí, para a gente entender um pouco melhor essa disciplina do mandado de injunção, a gente precisa entender um pouco melhor, fazer uma revisão, voltar a entender a disciplina da eficácia das normas constitucionais, né? Quando a gente estuda as normas constitucionais, a gente tem que ter em mente a eficácia da norma constitucional.
Quando a doutrina constitucionalista começou a desenvolver teorias sobre a eficácia da norma constitucional, a gente, num primeiro plano, se apegou à teoria de Rui Barbosa. Tá? Rui Barbosa, aquele mesmo doutrinador que falava lá da teoria brasileira do habeas corpus, lembra que eu já falei para vocês? Que era aquela aplicação de forma alastrada, de forma ampla do habeas corpus para toda e qualquer violação de direitos fundamentais, enfim. O mesmo Rui Barbosa, ele trabalhou com a teoria das normas constitucionais autoexecutáveis ou não autoexecutáveis. Então, a gente tinha esses dois conceitos. Normas, vou botar até aqui para vocês lembrarem. Então, Rui Barbosa trabalhou com esses dois conceitos. Como o nome indica, as normas autoexecutáveis eram aquelas normas autônomas não, mas não é o melhor conceito, mas eram aquelas normas que surtiam efeitos desde a sua entrada em vigor por elas próprias, elas não dependiam da superveniência de nenhuma outra norma. Então, aquela norma que estava lá contida na Constituição, ela já seria plenamente aplicável, ela não dependeria de qualquer outra norma. E as não autoexecutáveis, como o nome está indicando aqui, são aquelas normas que, por elas próprias, elas não surtiriam todos os seus efeitos. Elas precisavam ser reguladas por outras normas. Mas a experiência constitucional nos indicou, com o passar do tempo, que essa classificação ela não era exauriente, ela não explicava todas as eficácias com relação às normas constitucionais. Ela não explicava, como eu disse para vocês, todas as manifestações de eficácia das normas constitucionais. Então, a gente precisou desenvolver uma teoria mais condizente com a realidade e, em razão disso, a gente se apegou à teoria de José Afonso da Silva. Porque José Afonso da Silva, ele se utilizou dessas duas classificações aqui, só que deu outras nomenclaturas, mas ele trabalhou com essa perspectiva de norma autoexecutável e não autoexecutável, mas ele trouxe uma norma no caminho do meio, tá? Que seriam as normas de eficácia contida. Então, José Afonso da Silva ele trabalha com as seguintes perspectivas. Ele fala das normas constitucionais de eficácia plena. Deixa eu ajeitar aqui. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas normas que, desde a sua entrada em vigor, estão aptas, ou seja, são hábeis à produção de todos os seus efeitos, não necessitando da superveniência de nenhuma outra norma. Então, recapitulando, normas de eficácia plena são aquelas normas que, desde a sua entrada em vigor, são aptas à produção de todos os seus efeitos. Razão porque não dependem da superveniência de nenhuma outra norma. Em razão disso, a gente fala que elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Vocês lembram a diferença entre vigor e vigência? Então, né, o senhor poderia recapitular. Eu acho que seria importante. Advogado é ótimo, né? Em vez de dizer não, vá por outra saída. Vamos lá, vamos lembrar. Eu pergunto isso, pessoal, porque é uma besteira, vigor e vigência. A gente estuda no início da faculdade e a gente percebe que há muita... A gente, na verdade, é o seguinte, a gente, enquanto jurista, a gente tem uma mania de se apegar a velhas repetições e a gente vai repassando isso que a gente aprende, às vezes na experiência prática, sem se perguntar direito o que é, será que tem alguma diferença, por quê. Então, a gente vai repetindo velhos padrões que estão no costume jurídico, na praxe. Quando a gente fala de vigor e vigência, a gente ouve muito falar isso. A norma entrou em vigor, você vê até nos noticiários, né? A norma tal entrou em vigor, a medida provisória foi editada, está em vigor. E a gente fala vigor e vigência à torto e à direito como se sinônimos fossem, né? Como se sinônimos fossem. De fato, eles possuem, esses dois conceitos, vigor e vigência, eles possuem uma similitude muito grande. Mas há uma diferença, pessoal. Prestem atenção. Vigor, vigência, na verdade, relaciona-se com o tempo, com a vida da norma.
A norma está viva no ordenamento jurídico, ela está inserida no ordenamento jurídico, ela tem vigência. Então, a norma foi promulgada, passou aquele prazozinho da vacatio legis, entrou no nosso ordenamento jurídico, ela tem vigência. Tá? Então, vigência se relaciona com a vida. Vida ou tempo útil da norma. Está inserida no ordenamento jurídico, tem vigência. Vigor tem a ver com força. Então, vigor é uma qualidade que a norma tem de produzir efeitos, certo? E aí vocês podem estar imaginando, sim, mas é a mesma coisa. Não necessariamente. Por quê? Toda norma que tem vigência tem vigor. Mas nem toda norma que tem vigor tem vigência, está vigindo. Tá? Então, recapitulando. Toda norma que está viva no ordenamento jurídico, que está inserida no ordenamento jurídico, portanto, toda norma vigente, que tem vigência, ela tem vigor. Mas é possível que você tenha normas que já tenham sido revogadas, que não estejam mais inseridas no ordenamento jurídico, e que, em razão disso, elas não têm vigência, mas pode ser que elas tenham vigor. Então, resumindo, toda norma que está vigente tem vigor, mas nem toda norma que tem vigor tem vigência, tá? Aí você pode me perguntar como é que uma norma pode ter vigor, pode ter força se ela já foi revogada. Em razão, pessoal, é um termo que a gente usa que é ultratividade pós-eficácia. Já ouviram falar nesse termo? Efeito das normas, ultratividade pós-eficácia. Já ouviu falar nisso alguém? Não. Vamos lembrar. Ultratividade pós-eficácia é o efeito da norma de produzir efeitos ainda que já tenha sido revogada. Eu vou dar um exemplo. Vocês estudaram já, estão num período, já estudaram direito das sucessões. Quando você estuda direito das sucessões, você entende, você aprende lá que a sucessão ocorre no momento do falecimento, né? Aquela regra da Saizine, né? Que o falecimento, que a sucessão, ou seja, a transferência dos bens e dos direitos, do patrimônio, né? Do falecido passa naquele exato momento que ele falece. E aí a lei que fala do direito de sucessão diz que aplica-se à sucessão a lei vigente à sua época, a lei da sua época. Vocês lembram disso? Aplica-se com relação à sucessão a lei da sua época. Alguém lembra disso? Sim. Agora eu tô entendendo. Continue. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Então, suponhamos que meu pai faleceu no ano de 2000. E aí, por irresponsabilidade, por uma desídia minha, ou enfim, por desconhecimento, eu não ajuizei o processo de inventário. Eu não fui lá como determina a lei. Passados muitos anos, isso em 2000, né? Em 2002, entrou um Código Civil novo, né? Em 2002, que começou a vigorar em 2003, né? Que teve uma vacância de um ano. E só agora, em 2020, eu quis abrir o inventário. Eu poderia? Poderia. Eu vou ter que pagar multa? Vou. Porque a regra, salvo engano, fala de 60 dias para você ajuizar o inventário, promover esse inventário. Mas você poderia agora ajuizar esse processo para fazer a correta distribuição da herança. Eu vou ajuizar um processo agora em 2020, mas a lei que vai reger esse inventário vai ser a lei do Código Civil de 1916, porque era a lei que estava viva no momento da hora da sucessão. Então percebam, esse Código Civil de 1916, ele tem vigência? Não, ele não tem mais vigência, mas ele continua tendo vigor, porque ele ainda se aplica até hoje. Perceberam a diferença? Sim. Certo. Então, essa é a diferença básica entre vigor e vigência. Vigor é força, vigência é tempo. Toda norma que está em vigência tem vigor, mas nem toda norma que tem vigor tem vigência. Então, as normas de eficácia plena são aquelas que estão aptas à produção de todos os seus efeitos desde a sua entrada no ordenamento jurídico. E aí a gente diz que elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Por quê, pessoal? Por que ela tem aplicabilidade direta? Porque o conteúdo dessa norma constitucional já se aplica diretamente ao caso concreto. Você não precisa de uma ponte, você não precisa de uma outra lei. A lei que está lá na Constituição, o artigo que está lá na Constituição já se aplica diretamente ao caso concreto. Além de diretamente, se aplica imediatamente. Ou seja, entrou em vigor a Constituição, entrou em vigor aquela norma constitucional, ela de imediato já pode ser aplicada ao caso concreto.
E ela tem uma aplicabilidade integral, que significa que todo o conteúdo da norma se aplica, pode ser aplicado ao caso concreto. Ela não precisa de nenhuma outra ponte, de nenhuma outra lei. Então, essas são as normas de eficácia plena. Aí eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que tem até a ver com o momento que a gente está vivendo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização. Percebam, quando esse artigo 5º, inciso 16, entrou em vigor, com a promulgação da Constituição, de plano, de pronto, ele já tinha aplicabilidade direta, imediata e integral. Você não precisava de nenhuma outra lei para dizer que você tinha direito, que você poderia se reunir pacificamente em locais abertos ao público. Então, esse artigo aqui ele já era autoexecutável, como dizia Rui Barbosa. Ele já se aplicava completamente e imediatamente ao caso concreto, não precisava de nenhuma outra norma. Percebam que todos podem se reunir pacificamente. Então, você não precisa de lei para dizer isso de novo. Agora, aí eu vou pular para a limitada, tá? A gente está aqui na eficácia plena. Agora, eficácia limitada. Na eficácia limitada, é justamente o contrário. As normas de eficácia limitada são aquelas que não são aptas à produção de todos os seus efeitos, desde a sua entrada em vigor, pois elas dependem da superveniência, ou seja, da edição posterior de uma nova norma. Então, quando essas normas de eficácia limitada, essas normas constitucionais de eficácia limitada são promulgadas, entram em vigor, elas não têm como ser aplicadas imediatamente, integralmente e, enfim, no caso concreto, porque elas dependem da edição de uma outra norma que as regule, né? Por isso que a gente diz aqui que tem aplicabilidade indireta, porque não é a norma de eficácia limitada que vai ser aplicada diretamente no caso concreto. Ela aí vai precisar dessa ponte, que é uma nova lei que trata do tema. Mediata é o contrário de imediata. Mediata é uma que vai ser postergada, ela depende dessa superveniência, e ela não integral, porque o texto dela não abarca de forma suficiente, ela precisa dessa outra lei. Então, eu coloquei o exemplo aqui do inciso 24, que diz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Percebam, a lei estabelecerá no futuro o procedimento para desapropriação, que aqui quer dizer o seguinte, que o legislador ele precisa tratar de uma lei própria sobre desapropriação, porque senão a gente não vai ter como realizar essa desapropriação. Tá? Então aqui deixa muito claro que uma lei futura vai disciplinar esse tema. Um bizu é muito comum, sempre não, mas é muito comum que quando a gente trata de uma norma constitucional de eficácia limitada, que vem esses termos assim: a lei estabelecerá, a lei disciplinará, a lei regulará, a lei irá dispor. Então é muito comum que normas constitucionais de eficácia limitada venham com esse termo. Tá? Nem sempre tem, mas geralmente tem. E uma observação que eu faço também aqui, que é muito importante, é essa aqui. Ó. Todos. É lugar comum, quando a gente estuda as normas constitucionais de eficácia limitada, a gente a gente ouvir, na verdade, a gente ler, ouvir falar que as normas constitucionais de eficácia limitada não produzem seus efeitos enquanto não forem reguladas. Cuidado, pessoal, que isso não está 100% correto. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas não produzem todos os seus efeitos desde a sua entrada em vigor. O que eu quero dizer com isso é que elas já têm efeitos, elas já surtem efeitos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, cuidado, viu? Que é muito comum a gente ouvir falar isso, que norma constitucional de eficácia limitada não surte efeitos. Surte sim, a gente vai ver já quais são. E aí, pessoal, aqui essa eficácia plena seria o que a gente entenderia como uma norma autoexecutável, a eficácia limitada seria o que a gente entenderia de norma não autoexecutável, mas a gente cria uma terceira categoria, que são as normas constitucionais de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida, pessoal, são aquelas que estão no caminho do meio, porque elas nascem a priori como sendo de eficácia plena, então elas nascem, quando elas entram em vigor, elas já podem ser aplicadas imediatamente e diretamente ao caso concreto, mas elas podem, ao longo da sua vida útil, sofrer alguma restrição ou alguma limitação com a edição de uma outra norma. Então, durante a vida útil dessa norma de eficácia contida, ela pode sofrer alguma restrição se for editada uma outra lei. Então, olha o exemplo aqui.
é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, quando o artigo 5º, inciso 15 entrou em vigor, o que é que aqui estava dizendo? Que, a priori, agora é livre. Mas se houver uma outra norma que trate da circulação de pessoas, vai sofrer uma restrição. Então, a contida é essa que fica no caminho do meio. E, por ironia do destino, a gente se deparou no mês passado, no final do mês passado, com uma lei editada, que entrou em vigor no final do mês passado, que trata da situação de emergência na saúde pública e que traz essa possibilidade de restrição, traz a possibilidade de isolamento, de quarentena e da possibilidade dos governantes cercearem, limitarem a circulação nas cidades, enfim, nos espaços públicos. Por ironia do destino, a gente teve aqui, há alguns poucos dias, norma restringindo exatamente esse artigo 5º, inciso 15. Eu não lembro exatamente qual é o número da lei, mas eu posso ver agora para dizer para vocês. Só um minuto. Depois de uma lida nessa lei, ela foi promulgada no dia em fevereiro de 2020. Depois de uma lidinha nela. Então, entendemos aqui o que significa norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Tá? Aí vamos prosseguir aqui. As normas, então a gente tem 3 categorias: norma de eficácia plena, contida e limitada. A contida, por sua vez, se desdobra em 2, se subdivide em 2, que são as normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo e as normas definidoras de princípio programático. Tá? Então a gente tem 2 tipos de normas constitucionais de eficácia limitada. Essa aqui, pessoal, de princípio institutivo, são aquelas que determinam a criação de determinado órgão. Aí eu coloquei como exemplo aqui o artigo 134, parágrafo 1º. Percebam. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados. Percebam, pessoal, isso aqui é o que está na Constituição. Se a Constituição vem com um texto desse, lei organizará a Defensoria Pública da União, vocês acham que só com isso aqui a Defensoria Pública da União já está criada, já está organizada? Não. Depende de lei complementar que trate dessa matéria. Tá? Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque ela não tem aplicabilidade direta, não se aplica diretamente, ela não tem aplicabilidade imediata e ela não tem aplicabilidade integral. Ela depende do texto, da superveniência dessa lei complementar. Só que o que nos interessa, propriamente dito, são as normas definidoras de princípio programático, que a gente chama de norma programática, pessoal. Já ouviram falar das normas programáticas, né? São aquelas normas que prescrevem programas a serem atingidos pelo Estado, a serem desenvolvidos pelo Estado. Então, fala de saúde, fala de trabalho, fala de educação. Então, são aquelas normas que trazem no texto constitucional as boas intenções do legislador para o desenvolvimento ao longo do tempo. Então, coloca lá, eu coloquei um exemplo aqui do artigo 7º, inciso 20, que fala o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Isso aqui, pessoal, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Esses incentivos específicos, com a função de proteger o mercado de trabalho da mulher, dependem de quê? De lei. Então, percebem que esse artigo 20 aqui é muito mais uma intenção. O que é que ele quer dizer aqui? Olhe, o Constituinte de 88 está preocupado com o mercado de trabalho da mulher.
É preciso que o Poder Legislativo trabalhe nesse cenário, que ele crie leis que protejam o mercado de trabalho da mulher. Então, vocês percebem que, com a edição desse artigo 20, lá em 88, na Constituição de 88, quando ele entrou em vigor, de imediato, a mulher já estava protegida em seu mercado de trabalho. O que é que vocês acham? Vocês acham que, a partir dali, a mulher já estava plenamente protegida do mercado de trabalho? Não. Mais alguém? Não, no caso ela tinha proteção, entenda assim. O que se está falando aqui é de incentivos específicos, né? E necessitaria de lei. Os demais. Então, fica aí no áudio que eu quero pensar junto. A minha pergunta é o seguinte. Os passarinhos vão ficar no áudio. Não, é bom. Você percebe aqui que tem uma boa intenção do Constituinte, né? Que é proteger o mercado de trabalho da mulher por meio de incentivos específicos. Então, é uma ótima intenção do legislador constituinte. Mas quando entrou em vigor esse inciso 20, isso já protegeu a mulher plenamente? Então, ela já estava assegurada em seus direitos trabalhistas? Não. Era preciso que o legislador dissesse, opa, a gente tem que proteger o mercado da mulher, então a gente precisa criar leis para isso. Então, a ideia é essa. Então, aqui, por exemplo, teoricamente, se não houver uma lei específica, a mulher poderia impetrar um mandado de injunção para dizer, está faltando uma lei específica que proteja o mercado de trabalho do nosso gênero feminino e, em razão disso, eu vou impetrar um mandado de injunção para resolver essa falta de norma que trate de determinado tema que a Constituição está prevendo. Certo? Então, seria uma possibilidade. Eu acho que aqui é um tema interessante. Imagina aí um tema interessante aqui, pensando com vocês. Uma mulher transexual que alega que precisa de uma lei específica para proteger o seu mercado de trabalho, para proteger o seu ambiente de trabalho, porque se o legislador constituinte, lá em 88, previa isso, e ela é uma mulher, porque é uma mulher trans, também faria jus. Então, enfim, percebam que as discussões são infinitas. A norma constitucional ela traz só um conteúdo mínimo, uma boa intenção a ser desenvolvida, mas é o legislador que precisa efetivar na prática esses incentivos específicos por meio de lei. Tá? Vamos passar aqui. E aí, pessoal, eu gosto de fazer essa observação, que é a seguinte. Lembra que eu falei agora há pouco que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas não têm possibilidade elas não estão aptas à produção de todos os seus efeitos, não foi? Eu frisei isso com vocês, dizendo, cuidado, normas constitucionais de eficácia limitada não estão aptas à produção de todos os seus efeitos. O que isso importa dizer é que alguns efeitos já surtem, tá? É o que a gente chama de eficácia negativa. Então, normas constitucionais de eficácia limitada, em que pese, no caso concreto ali, não conceda direitos específicos para a proteção do mercado da mulher, ou seja, não traz eficácia positiva, ela já tem uma eficácia negativa, pessoal. E que eficácia negativa é essa? Ela pode ser paralisante ou impeditiva. A paralisante é aquela de parar, de frear uma lei que seja contrária a ela. Então, percebam, pensem junto comigo, com aquele artigo 7º, inciso 20. O artigo 7º, inciso 20, ele diz que o papel do Estado agora é proteger o mercado de trabalho da mulher, por meio de leis próprias, incentivos específicos. Então, se a norma constitucional vem com essa toada, com essa intenção de proteger o mercado de trabalho da mulher, as leis anteriores à Constituição de 88, que fossem contrárias à proteção do mercado de trabalho da mulher, seriam paralisadas, seriam revogadas. Tá? Então, suponhamos que a gente tenha leis da década de 70, da década de 60, da década de 80, que atentavam contra a proteção do mercado de trabalho da mulher. Pensemos aí em hipóteses de leis que flagelavam, que atentavam contra a proteção do mercado de trabalho da mulher. Leis pretéritas. Quando entra em vigor a Constituição de 88, essa Constituição de 88 vai paralisar, vai revogar essas leis contrárias a elas. Então, percebam que está surtindo efeito, está servindo aí de paradigma para recepcionar ou revogar essas normas. Esse mesmo exemplo do artigo 7º, inciso 20,
a gente pode utilizar para o mecanismo de impeditiva, de eficácia impeditiva. Qual é? De evitar que o legislador, de impedir que o legislador edite normas contrárias ao texto constitucional. Então, percebam, em que pese o artigo 7º, inciso 20, não crie os incentivos específicos para proteger o mercado de trabalho da mulher, ele está deixando muito claro que é papel do Estado proteger o mercado de trabalho da mulher. Então, se você tem uma lei posterior à Constituição de 88 que flagele o mercado de trabalho da mulher, provavelmente essa lei será considerada inconstitucional. Ela será impedida. Então, esse caráter impeditivo é no sentido de impedir a edição de leis contrárias à Constituição Federal. Mas nem sempre esse impedimento ele surte efeito. Às vezes o projeto de lei é apresentado na Câmara, discutido e votado, vai para o Senado, discutido e votado, ninguém se atenta para essa inconstitucionalidade. O presidente promulga, sanciona, promulga, publica, passa a vacatio legis, entra em vigor, e aí a gente se depara com uma norma que atenta contra uma norma constitucional. Posteriormente, essa norma ela pode ser declarada inconstitucional. Eu acho que eu sempre gosto de trazer exemplos que sejam exemplos atuais. Vocês lembram que com a reforma trabalhista, uma grande polêmica da reforma trabalhista foi justamente a possibilidade de trabalho da mulher gestante em locais insalubres. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Sim, sim. Não foi um tema bastante falado, né? Esse tema da mulher gestante. E foi revogado essa parte. Pois é. Isso é inconstitucional. Ela entra em vigor depois. Se você comparar esse dispositivo da mulher gestante trabalhando em local insalubre, ele é totalmente contrário ao artigo 7º da Constituição, inciso 20. Então, com certeza, ele é inconstitucional. Esse é o raciocínio dessa eficácia negativa das normas constitucionais de eficácia limitada. Mas, pessoal, qual é o papel do mandado de injunção aqui? O papel do mandado de injunção aqui é o cenário do mandado de injunção aqui é a ausência dessa eficácia positiva. Então, o cidadão, o impetrante, ele está sendo inviabilizado no exercício daquele direito que a norma previa. Então, a gente está preocupado quando a gente fala do mandado de injunção dessa eficácia positiva da norma constitucional da eficácia limitada. Tá? Então, a gente procura o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário nos dê uma solução, nos dê uma resposta para essa situação. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Pessoal, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que vou melhorar. Suponhamos que tem uma norma constitucional de eficácia limitada que preveja um direito meu, que dependia de uma norma regulamentadora para poder esse direito ser efetivado. O legislador não fez essa lei regulamentadora, não editou, eu estou impossibilitado de exercer o meu direito, e em razão dessa impossibilidade, eu vou até o Poder Judiciário, impetro um mandado de injunção. O que vocês imaginam que eu quero com esse mandado de injunção? Que o judiciário deu uma alternativa para a produção do efeito, ou, quer dizer, se bem que o objeto... E agora, o judiciário vai mandar o legislativo produzir ou vai produzir por analogia os efeitos? Não, olha, eu não estou querendo saber, eu não quero saber o que o judiciário vai fazer. Eu quero assim que você pense como impetrante. O que você gostaria? Essa é a pergunta. Você, enquanto impetrante, qual seria o seu desejo ao impetrar um mandado de injunção? Essa é a minha primeira pergunta. E se torne efetivo o direito prescrito na Constituição. A ideia é de efetivar esse direito, de ter uma solução para o seu caso concreto. Mas vamos lá. Eu disse para vocês no início da aula que o mandado de injunção ele foi inaugurado na doutrina, na jurisprudência, na seara constitucionalista, com força do artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Mas ele carecia de uma regulação infraconstitucional que trouxesse as minúcias à regulamentação desse direito. Então, a gente adentra nessa perspectiva de proteção desses direitos no artigo 5º, inciso 71,
esse dispositivo ele traz para o ordenamento constitucional a figura desse remédio constitucional extremamente importante, que é o mandado de injunção, mas a gente gostaria de uma solução. Num primeiro momento, o STF ele precisa ser chamado para solucionar essa ausência de regulamentação específica, porque a gente não gozava, a gente não dispunha de uma norma própria. Então, o STF ele é chamado, por meio de sua jurisprudência, para disciplinar os efeitos dessa decisão que julgava o mandado de injunção. Numa primeira perspectiva, o STF ele muito preocupado em não interferir na separação dos poderes, né? Separação dos poderes que é cláusula pétrea, que está prevista no artigo 2º, diz que é cláusula pétrea lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, o STF, nesse primeiro momento, ele está preocupadíssimo em não interferir no papel do Poder Legislativo. Tá? Então, no primeiro momento, o STF se bastava dizer o seguinte: de fato, o cidadão que impetrou o mandado de injunção, você tem esse direito lá previsto na Constituição e o legislador está em mora. O legislador, você está em mora. Ponto. Você está aí de braços cruzados. Essa era a posição do STF no início. Vocês acham que esse posicionamento solucionava o meu problema, que queria ter esse efetivo exercício do meu direito? O simples reconhecimento do meu direito estava resolvido com essa decisão do STF? Não, né? Mais alguém acha, pessoal? Tem mais gente aí ouvindo? Pois eu ia fazer essa mesma pergunta. Bora, pessoal. Vocês acham que o simples reconhecimento da ausência de norma regulamentadora, do reconhecimento de que o Poder Legislativo estava em mora, resolvia o meu problema enquanto impetrante? Não. Tá. É essa a ideia, pessoal. Não resolvia. Então, se tornava um remédio constitucional. E qual é a ideia de todos os remédios constitucionais? Não é de concretizar um direito fundamental? Não é de efetivar um direito fundamental? Então, não existia razão de existir um mandado de injunção se era simplesmente para o STF chegar e dizer que eu tinha razão. Se o papel, se a gênese, se a intenção de todo e qualquer remédio constitucional é concretizar direitos fundamentais, essa posição não concretista do STF de simplesmente dizer que meu direito, que a mim assistia a razão nesse direito, dizer que o legislador estava em mora, não supria a necessidade de concretizar um direito fundamental meu que estava sendo inviabilizado por ausência de uma norma regulamentadora. Então, essa posição do STF, ela foi modificada em 2007, tá? Lá no ano de 2007, ele passou a julgar alguns mandados de injunção com relação ao direito de greve do servidor público, tá? A partir de 2007, o STF passou a entender que era preciso trazer mecanismos de implementação, de concretização desse direito fundamental e não simplesmente reconhecer a mora do legislador. Tá? Então, se no primeiro momento a gente tinha uma posição não concretista do STF, no segundo momento o STF vai para a via inversa. Ele passa a dispor das condições para o exercício do direito. E aí eu trago para vocês o fundamento que modificou o leading case, né, o fundamento paradigma para mudar essa perspectiva jurisprudencial do STF, que foi o mandado de injunção de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, eu sempre gosto de brincar que você pode ter diversas críticas com relação à sua atuação enquanto ministro, isso aí, cada um tem a sua opinião, mas ele é um excelente constitucionalista. E eu acho que ele, nessa dicção aqui, ele representa bem a função do mandado de injunção. O que é que ele diz? Nesse contexto, é de se concluir que não se pode considerar simplesmente que a satisfação do exercício de greve pelos servidores públicos e civis fique submetida ao alvedrio absoluto e exclusivamente ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Legislativo. Estamos aqui diante de uma situação jurídica que, desde a promulgação da Constituição de 88, ou seja, há mais de 18 anos atrás, permanece sem qualquer alteração, ou seja, a Constituição previa a possibilidade de greve do servidor público e o legislador até então não fez nada para garantir isso. Então, o que é que o ministro está falando aqui? Que você não pode reconhecer que existe esse direito e ficar de braços cruzados vendo o legislador fazer nada. Por essa razão, não estou a defender aqui a assunção do papel do legislador. Ou seja, eu não estou a defender aqui que o STF passe a ser o legislador que fique acima do Poder Legislativo. Pelo contrário, enfatizo tão somente que, tendo em vista as imperiosas balizas constitucionais que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, este tribunal não pode deixar de reconhecer que, assim como sendo
como se abastece o controle judicial, se estabelece o controle judicial sobre a atividade do legislador, é possível atuar também nos casos de inatividade ou omissão do legislativo. Então, o que o STF foi aqui foi brilhante nessa decisão, foi dizendo o seguinte, que, reconhecendo esse direito que está previsto na Constituição, que é essa norma constitucional de eficácia limitada, reconhecendo que o impetrante possui esse direito, não é possível que o STF fique de braços cruzados, reconhecendo um direito que a própria Constituição assegurou, porque, por um juízo de mera conveniência, o legislador não faz nada nesse sentido. Então, é preciso criar mecanismos aqui para efetivar esse direito, tá? Mas o que é que ele frisa aqui que é muito interessante é isso aqui, ó. Não estou a defender a assunção, ou seja, a usurpação do papel do legislador pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não está defendendo aqui que o STF legisle, mas ele está defendendo aqui que o STF resolva, tá? Então, qual é a ideia aqui? Aqui o STF, que antes tinha um posicionamento não concretista, né? A gente tinha uma posição não concretista, ou seja, não concretizava o direito, apenas reconhecia o direito e reconhecia a mora do legislador, mas nada fazia para concretizar esse direito. Ele, nesse segundo momento aqui, em 2007, ele passa a assumir uma posição concretista geral. Por que que o STF passa, em 2007, a assumir uma posição concretista geral? Concretista geral por quê? Porque de concretizar o direito, de efetivar esse direito, de trazer os mecanismos, os instrumentos adequados para o exercício do direito, e de forma geral, ou seja, para todos, erga omnes. Então, a decisão do STF aqui seria aplicável para todos os servidores públicos. A ideia que o STF fez aqui foi, nesse exemplo específico que eu acho que é perfeito, o STF disse o seguinte, olha, enquanto membro do Poder Judiciário, enquanto órgão do Poder Judiciário, o STF ele não pode criar a lei que vai disciplinar o direito de greve dos servidores públicos. E não criou. Agora, ele trouxe uma solução perfeita. Ele disse, enquanto o legislador não fizer essa lei, aplica-se aos servidores públicos a lei de greve que disciplina os trabalhadores seletistas. Então, percebam que ele trouxe aqui um mecanismo para efetivar o direito sem precisar legislar. Ele só estabeleceu as condições para o exercício do direito. Então, quando a gente fala numa posição concretista, a gente está falando aqui em trazer os elementos, possibilitar o exercício do direito, estabelecer as condições para exercitar, para concretizar o direito. E a posição concretista é geral nesse sentido aqui, porque era destinado a todos. A decisão era destinada a todos. Aí passaram-se alguns anos, passaram-se, na verdade, muitos anos. Lá em 2016, a gente se depara com a Lei 13.300 de 2016, que vai disciplinar a eficácia, os efeitos da decisão do mandado de injunção. E aí a gente se depara, no primeiro plano aqui, com o artigo 8º, pessoal. O artigo 8º, ele fala o seguinte, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para. Então, a eficácia da decisão já vem determinada na lei, tá? Ele diz assim, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, tá? Então, aqui já prevê uma possibilidade do Poder Judiciário, do STF, dizer, olha, Congresso Nacional, você está em mora, tome aí 18 meses, por exemplo, para editar a lei tal. Eu tenho muitas críticas a esse dispositivo, porque ele acaba que permite que o STF se imiscua, se adentre no Poder Legislativo, porque eu acho que ele não tem essa competência. Eu acho que aqui está dando muitos poderes para um órgão do Judiciário adentrar na seara do Legislativo. E a gente vai discutir isso mais para frente quando a gente for estudar ação direta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Que a gente vai ver que o STF não pode determinar prazo para o legislador editar a norma, quando se trata do Poder Legislativo. Então, ele traz aqui no artigo 8º essas duas possibilidades. Determinar um prazo para que o
o responsável pela edição da norma edite essa norma e estabelecer as condições. Aqui eu acho perfeito. Estabelecer as condições para o exercício do direito é o exemplo do caso da greve, que embora você não legisle, você possibilitou que o servidor público gozasse do direito de greve, aplicando a ele, por analogia, a lei que tratava da greve dos seletistas. Tá? Então, o artigo 8º diz isso, e o artigo 9º vem e diz o seguinte: a decisão, em regra, terá eficácia subjetiva limitada às partes, pessoal. Então, o artigo 9º ele deixa claro que o resultado do mandado de injunção, muito em regra, deve estar adstrito apenas às partes que impetraram esse mandado de injunção. Tá? Agora, excepcionalmente, a depender do direito, será conferida eficácia a outra parte do erga omnes à decisão, ou seja, eficácia a todos, ou a um grupo maior, não necessariamente a todos. O que significa essa eficácia aqui? Um exemplo, eu acho que o direito de greve não é condizente com uma decisão do STF, por exemplo, que confira esse direito de greve apenas ao impetrante, apenas a uma pessoa, por exemplo. Ora, se você vai garantir o direito de greve para a categoria dos servidores públicos, é preciso que você garanta para toda a coletividade dos servidores públicos. Não é só um servidor que tem direito de greve, é os servidores. Então, nesse caso do direito de greve, provavelmente, se fosse deferido hoje o mandado de injunção, provavelmente se utilizaria aqui dessa exceção. Ser conferida eficácia ultrapassa o erga omnes da decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito. Então, provavelmente, se aquele mandado de injunção do direito de greve fosse hoje, se aplicaria esse parágrafo primeiro. Então, a conclusão que a gente chega é que o STF agora, por força da lei 13.300 de 2016, passa a ter uma posição concretista, individual, intermediária. Percebam que complica um pouquinho, né? Porque, olha, só recapitulando. A gente tinha uma posição não concretista, que se limitava a reconhecer o seu direito e a mora do legislador. Depois a gente passou a ter uma posição concretista geral, que era de estabelecer as reais condições para o exercício do direito a todos. E depois a gente, por força disso aqui, ó, que a decisão deveria se limitar em regra às partes, a gente passa a ter uma posição concretista de exercitar, de concretizar esse direito apenas para aquele que impetrou o mandado de injunção, mas é intermediária porque eventualmente pode ser conferida para todos. Então a posição do STF ou da doutrina e do ordenamento de um modo geral é no sentido que as condições, que os efeitos da decisão que julga o mandado de injunção é um efeito no sentido de posição concretista, individual, intermediária, de realizar esse direito, de trazer os mecanismos para o exercício desse direito, tá? Em regra, individualmente, ou seja, apenas para aquele que impetrou o mandado de injunção e, eventualmente, pode ser estendido para outra parte. Tá? Vamos prosseguir. Dúvidas até então com relação à eficácia? Não, professor, só queria saber se o senhor vai dar um intervalinho de 10 minutos para a gente ir no banheiro, Não, eu vou seguir direto. Já a gente termina. Melhor seguir direto. Ah, beleza. Então. Bom? Só cuidado aqui, tá, pessoal? A decisão, os efeitos da decisão que julga o mandado de injunção, ela terá eficácia até o legislador, até o órgão competente editar a norma, tá? Então, por exemplo, salvo engano, até hoje não existe norma que garanta o direito de greve ao servidor público. Salvo engano, acho que não tem lei nesse sentido. Então, a regra é o seguinte: os efeitos da decisão do mandado de injunção serão aplicados de forma não temporária, de forma sem prazo de validade, mas quando essa lei que estava faltando foi editada, aí sim cessam-se os efeitos do mandado de injunção, porque a intenção aqui não é passar por cima do legislador. Tá? Com relação à legitimidade, pessoal, a gente entende aqui, a gente verifica a legitimidade no artigo 3º, primeira parte, e artigo 3º, primeira parte da Lei 13.300, da Lei 13.000,
antes de falar da legitimidade, vou fazer só uma observação aqui, que eu coloquei mandado de injunção versus ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pessoal, eles são bastante parecidos. Mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eles estão extremamente parecidos. A diferença aqui é que quando a gente fala de um mandado de injunção, a gente está falando de um direito subjetivo. A gente está falando de alguém que está tendo seu direito inviabilizado em razão da mora do legislador. Então você precisa comprovar o não exercício de um direito seu. Eu não estou podendo gozar de greve porque o legislador não criou a lei de greve. Quando a gente fala da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aqui a gente não está falando de um direito subjetivo, a gente está falando de um direito objetivo, que não é meu, mas é da Constituição. É de salvaguardar a efetividade da Constituição. A gente também está diante de uma norma de constitucional de eficácia limitada, a gente está diante também da mora do legislador, mas aqui a gente não está preocupado com o exercício de um direito meu. A gente está preocupado em efetivar a própria Constituição, para que ela não fique só uma carta de intenções, mas que seja uma norma dotada de eficácia. Mas a gente vai estudar isso melhor quando a gente for estudar a ADO, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Professor, Oi. é porque não, slide anterior você colocou, por omissão, foi inconstitucionalidade por omissão, quando a gente falou do artigo 8º. E agora você está falando de declaração... Ah, não, é a mesma coisa. Ah, tá, peraí. Aqui? Porque no título o senhor tinha colocado mandado de injunção versus ADIO. E a mesma coisa seria ADO. O certo é ADO. Hum. Onde é que eu botei ADIO? 1.4. Eu acho que esse slide que vocês têm deve ter digitado errado. Mas eu vou mandar esse mais atualizado aqui. Quando acabar a aula eu mando. ADO é ação direta de constitucionalidade por omissão. A gente vai estudar na segunda unidade. Ela é muito parecida com o mandado de injunção, mas lembre-se disso. Enquanto que o mandado de injunção tem como perspectiva a proteção de um direito subjetivo, um direito seu, meu, que está sendo inviabilizado. Quando a gente fala de ADO, a gente não está falando aqui do caso concreto. A gente está falando aqui de uma omissão objetiva, de uma omissão que está inviabilizando a concretude da Constituição. A gente não vai olhar aqui para a pessoa que está sendo inviabilizada. Aqui a gente vai falar da efetividade da Constituição. Mas aí vocês vão entender melhor quando a gente estudar esse assunto na próxima unidade. Com relação à legitimidade, pessoal, a legitimidade ela vem prevista aqui no artigo 3º, primeira parte, e no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. A legitimidade é muito simples. Ela é toda e qualquer pessoa física ou jurídica que está tendo seu direito inviabilizado. Então, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, que alegue que não está conseguindo realizar algum direito por ausência de uma norma regulamentadora, elas teriam legitimidade. Então, o artigo 3º diz o seguinte: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º, que é aquele que a gente já leu. Então, qualquer pessoa física ou jurídica. E o artigo 12 da lei, ela fala do mandado de injunção coletivo, ou seja, aquele mandado de injunção que é impetrado para a defesa de um grupo, de uma coletividade, não apenas de um direito meu. Então, presume-se que essa coletividade também está tendo a impossibilidade do exercício de algum direito dela. Tá? O direito esse que estava previsto na Constituição, mas que o legislador não regulou. Então, aqui são simples, é apenas o Ministério Público, partido com representante. Então, vou ler com calma para vocês lembrarem. Quem são os legitimados ativos para a propositura do mandado de injunção? A gente tem aqui o Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Então, você tem o Ministério Público, você tem partido político com representação no Congresso Nacional. Aqui, muita atenção. Isso cai muito em prova, é uma casca de banana. O que é partido político com representação no Congresso Nacional? É o partido político que tenha pelo menos um deputado federal ou um senador da República eleito. Então, no momento da propositura, tá, pessoal? Então, para você poder, um partido político poder impetrar um mandado de injunção, ele precisa que no momento da propositura, da impetração, tenha ao menos ou um deputado federal eleito ou um senador da República eleito. Tá?
para assegurar todo e qualquer direito, não. Tem que dizer respeito ao seu partido ou atividade partidária. Olha o que diz aqui. Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Ou seja, tem que ter relação com o partido. Tá? E uma casquinha de banana que cai muito. Se durante a instituição desse mandado de junção o partido político deixar de ter essa representação no Congresso Nacional, essa ação ela vai ser julgada improcedente, ela vai perder o objeto, será indeferida? Não. Esse requisito de ter representação no Congresso Nacional é um requisito necessário apenas para o momento do ajuizamento. Mas se durante a ação ele deixar de ter essa representação, essa ação não perde seu objeto. Ok? Então, Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, você pode ter aqui como legitimados ativamente organização sindical, ou seja, sindicato dos metalúrgicos em prol dos seus filiados. Você pode ter entidade de classe, OAB. A OAB ela pode impetrar um mandado de junção para a defesa dos direitos dos seus filiados, dos seus advogados regularmente inscritos na ordem, no exame de ordem. Tá? Suponhamos, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês do mandado de injunção que o advogado impetrou para ter direito ao porte de arma de fogo? Aquele exemplo ali, suponhamos, ali não tinha cabimento, porque não existia nenhuma norma constitucional de eficácia limitada que previsse... Peraí, só um minuto. A gente não tinha nenhuma norma constitucional de eficácia limitada que previsse esse direito ao porte da arma de fogo. Mas suponhamos que a Constituição tenha previsto e que dependesse de uma norma regulamentadora. A OAB ela poderia impetrar um mandado de injunção coletivo para que todos os advogados regularmente inscritos pudessem ter o direito ao porte da arma de fogo, plenamente possível, desde que esse direito estivesse previsto na Constituição. Ou por uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Percebam que esse requisito aqui de legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é um requisito apenas com relação à associação, tá? Cuidado, isso cai muito em prova, no sentido de que organização sindical e entidade de classe precisam ter um ano de constituição em funcionamento. Não, só associações, para assegurar o exercício de direitos, liberdades, prerrogativas, em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Tá? O que é dispensada para tanto autorização especial? Que o presidente da OAB, por exemplo, ele não precisaria pedir a autorização de cada um dos membros da OAB para poder impetrar um mandado de junção. A OAB já teria essa possibilidade. E também, por fim, pela Defensoria Pública em favor dos necessitados, daqueles que não têm disponibilidade financeira para custear um advogado. Então, a Defensoria Pública ela também pode impetrar um mandado de injunção. Tá? Prosseguindo, legitimidade ativa, pessoal, é a legitimidade para estar no polo passivo, ser réu, ser um impetrado do mandado de injunção. E aqui, muito cuidado também, que quando a gente fala do mandado de injunção, a gente só lembra do poder legislativo, né? A gente só lembra do deputado e do senador. Mas o mandado de injunção se presta a sanar a omissão de todo e qualquer poder, órgão ou autoridade que, naquele caso concreto, tinha o papel, a atribuição de editar a norma regulamentadora. Tá? Então, não é só com relação a quem vai figurar no polo passivo, não é só o Congresso Nacional, não é só o Poder Legislativo. Tá? A depender do caso concreto, pode ser que aquela norma regulamentadora seja de competência do governador, seja de competência de algum órgão da administração direta ou indireta. Então, você tem que avaliar o caso concreto, quem é que tinha a competência para editar a norma. Então, o mandado de injunção, ele deve ser dirigido, deve ser impetrado contra órgão, poder ou autoridade que tinha o papel de editar a norma. Geralmente é o Poder Legislativo, porque é o Poder Legislativo que possui a função típica de editar as leis. Mas isso não quer dizer que só remanesce a ele essa possibilidade. Como eu disse para vocês, se no caso concreto couber a outra autoridade,
couber a outro poder ou a outro órgão, será contra eles que o mandado de injunção deve ser impetrado. Então, como eu coloquei aqui, não é de exclusividade do Congresso Nacional a impetração do mandado de injunção. Tá? E aí, por fim, a gente coloca aqui algumas questões procedimentais. Vocês, quando terminar a aula, devem dar uma lida nos artigos que tratam a Lei 13.300, tá? Mas, basicamente, as questões mais importantes quanto à regra procedimental, eu coloquei aqui, que diz o seguinte. Recebida a petição inicial, será ordenado o quê? A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada uma segunda via dessa petição inicial com as cópias que instruem essa petição inicial, para que o impetrado se manifeste em 10 dias e preste informações. Então, por exemplo, você impetrou um mandado de injunção contra o Congresso Nacional. Eles devem se manifestar em 10 dias, dizendo por que não editaram a norma. Tá? Então, eles devem se manifestar, se justificar. Será dada a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Então, a pessoa jurídica ela vai ter um órgão de representação judicial, né? Uma procuradoria. Então, você deve dar ciência, o juízo deve cientificar a Procuradoria do Congresso Nacional, por exemplo. A petição inicial será, desde logo, indeferida, ou seja, chegou a petição inicial, foi distribuída, caiu para a relatoria do ministro tal. Ele, de pronto, já pode indeferir quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Tá? É o exemplo lá daquele caso do porte de arma de fogo. O advogado impetrou o mandado de injunção e a ministra Rosa Weber, de plano, já verificou que era descabido aquele mandado de injunção porque não preenchia aqueles 2 requisitos que a gente conversou. Naquele caso específico, não existia norma constitucional de eficácia limitada que prevesse o direito ao porte da arma de fogo. Então, ela, de início, já de plano, já indeferiu esse mandado de injunção. Agora, no mesmo exemplo, contra essa decisão, o cidadão ele pode interpor um agravo para que a turma julgue, para que não fique só preso à opinião daquele relator. Ele pode querer que se exerça aqui o princípio da colegialidade, o princípio de que aquela decisão monocrática daquele relator será revista pelos órgãos da turma da qual compõe aquele relator. Então, diz assim, da decisão do relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente. É o caso de, se você não satisfeito com esse indeferimento do relator, você ter a possibilidade de ter o seu mandado admitido, julgado pela turma. E o artigo 7º diz o seguinte: fim do prazo para apresentação das informações, ou seja, passado esse prazo de 10 dias para o impetrado se manifestar, ele se manifestando ou não, o processo deve ser remetido para o Ministério Público, para que o Ministério Público dê o seu parecer também no prazo de 10 dias, favorável ou não ao provimento do mandado de injunção. Então, o Ministério Público aqui deverá opinar nesse prazo de 10 dias com relação ao provimento ou não. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público ele é fiscal da lei, ele deve se preocupar com o exercício, com a efetividade das normas. Pessoal, a gente termina por aqui o conteúdo sobre o mandado de injunção. A gente viu conceito, viu os requisitos, viu legitimidade, viu aspectos procedimentais, viu os efeitos da decisão que julga o mandado de injunção, avaliou alguns julgados, jurisprudência. Acho também que a gente preencheu, enfim, vislumbrou tudo que trata sobre o tema, com decisões, inclusive, bastante recentes sobre a jurisprudência do STF. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Não, professor, obrigada. Mais alguém? Não, tudo bem por mim também. Pessoal, então, eu agradeço bastante a presença. Estudem, vou mandar para vocês esse slide grifado para facilitar quem quiser estudar. Dê uma lidinha nos artigos da Lei 13.300, né, de 2016. Se quiser também dar uma lei naquela a 13.979, que trata dessa questão da saúde, da quarentena, do isolamento, só por curiosidade. Mas eu tentei trazer aqui todos os aspectos que são mais pedidos em prova, que caem em OAB, enfim, questões que a gente sempre discute sobre o mandado de injunção. Como eu disse para vocês no início da aula, é um remédio constitucional extremamente importante, mas muito pouco falado, né? Eu acho que na aula de hoje deu para perceber a importância desse remédio constitucional, porque ele, de fato, ele permite que nós, cidadãos comuns,
por via de um remédio constitucional, tenhamos a garantia, ou, enfim, a tentativa de garantir a efetivação desse direito. É de um direito fundamental que a Constituição previu e que o legislador, por não prever essa norma, acabou inviabilizando o nosso exercício. Então, como vocês devem ter percebido, é um remédio constitucional de suma importância e que ainda é muito pouco comentado, a gente ouve falar muito pouco. A própria jurisprudência do STF não tem tantos mandados de injunção. A gente tem muito mais habeas corpus, claro, mandado de segurança, até habeas data e mandado de injunção ainda é pouco falado. Mas eu acho que a ideia é essa, eu acho que, enfim, acho que deu para a gente pegar bem o assunto. E agradeço novamente a presença e a gente se encontra na próxima sexta-feira, tá, pessoal? Desejo uma boa Páscoa para todos, que, enfim, estejam todos aí na presença do Senhor, uma boa Páscoa e bom final de semana a todos. Obrigada, professor. Boa Páscoa para o senhor também. Amém. Obrigada, professor. Boa Páscoa. Tchau, tchau. Tchau.